Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos aqui como de praxe para o nosso acompanhamento semanal da carteira Top Picks. Bem, falando um pouco sobre o mercado, como é que foi na semana passada, foi uma semana negativa para os mercados acionários, né? Não só os europeus e americanos, mas também aqui no Brasil foi uma semana negativa, a bolsa acumulando mais de 2% de desvalorização, né? E quem ditou o tom na semana, sem dúvida nenhuma, foi a Grécia, né? A possibilidade de um default, pelo menos parcial, da dívida grega, cada dia que passa, torna-se mais notório, as discussões estão mais abertas, então o mercado vem já trabalhando que os gregos possam dar um default, pelo menos parcial, da sua dívida, e acaba ditando o tom do mercado como um todo, né? Principalmente na Europa. Uma notícia positiva veio da China, né, mas nem tão positiva assim. Os chineses divulgaram seu PIB do segundo trimestre de 2011 e esse foi positivo, inclusive acima do que o mercado já vinha projetando, mas hoje em dia a notícia positiva acaba vindo junto com o negativo, né? Então, apesar desse número forte, o mercado começou a se questionar sobre a inflação na China, né, que está no elevado patamar. Então começou a se especular de um aperto monetário maior na China, tentando aí frear essa inflação que vem sendo um problema na China. Aqui no Brasil também vem sendo um problema, mas lá um problema um pouquinho mais acentuado, tá? Então foi uma notícia positiva, mas que veio também no seu rastro uma notícia negativa. Outro país que vem chamando muita atenção é os Estados Unidos, né, por conta da briga entre republicanos e democratas, tentando aumentar o teto do endividamento norte-americano. É outra notícia que vem dando tom, acabou ajudando, os Estados Unidos e Grécia acabaram ajudando aí a semana a fechar no campo negativo, tá? Aqui no Brasil foi uma semana bastante calma em termos de indicadores, o principal deles foi venda no varejo, o indicador ele veio bem em linha com o que o mercado estava esperando, então não chegou aí a mexer muito com o Brasil acabou tradando muito com indicadores internacionais, tá? Bem, como eu disse, foi uma semana negativa, o Ibovespa acumulou 2,1% de desvalorização, mas a gente ficou muito feliz de estar entregando pela segunda semana consecutiva um resultado positivo e, enfim, dando totalmente na contramão do mercado. A gente conseguiu acumular 0,5% de valorização, né? Como a gente pode observar, o grande destaque, sem dúvida nenhuma, foram as ações da QGEP, né? Queiroz Galvão, Petróleo e Gás, acumulando 7,7% de valorização. Drogasil, outro ativo que entrou há pouco tempo na carteira, também teve uma performance bastante interessante, 2,2%, né? quase que exatamente o contrário do Ibovespa. E o destaque negativo, o único ativo dos 5 que ficou abaixo do Ibovespa, foram as ações da Itaúsa, 5,6%. No nosso entendimento, Itaúsa, por ser uma holding de um banco, acaba muito correlacionada com os bancos lá de fora, que estão no momento um pouco complicado. Então acabou pesando por aqui também, apesar de na prática o resultado não ter nada a ver um com o outro, tá? Bem, falando sobre a semana, uma semana aí que mais cheia do que foi semana passada, sem dúvida nenhuma, começando por Estados Unidos, a gente tem uma bateria enorme de indicadores do setor imobiliário sendo divulgados ao longo da semana, então é um excelente termômetro para medir a economia norte-americana, o setor imobiliário. Discussões sobre o teto da dívida vão continuar praticamente todo dia. A nossa expectativa é que na semana que vem ou no início de agosto a gente tem uma solução, provavelmente com o aumento do teto da dívida norte-americana. Caso não tenha, começa a se especular em não pagamento de salários para militares, começa a falar em cortes no orçamento da Previdência, então a discussão está bem acalorada por lá, mas em 2 a 3 semanas a situação deve estar resolvida, tá? Europa, em termos de indicadores sendo divulgados, os principais são na Alemanha, né? É muito importante acompanhar a Alemanha, porque a Alemanha hoje é o motor da Europa, então números alemães ruins poderiam ser muito pior do que o número de Portugal ruim, por exemplo, tá? Então hoje a Alemanha é o motor e esse motor ele precisa estar bastante aquecido para tentar carregar as demais economias que estão numa situação fiscal bem complicada, né? Esses são os principais indicadores no mercado externo. Aqui no Brasil, o destaque é uma semana um pouco mais cheia, como eu disse, a gente tem IPCA, IGPM e desemprego, né? A gente tem CAGED sendo divulgado a semana, então o Brasil aí um pouco mais no foco, pelo menos nos indicadores macroeconômicos, tá? Para a nossa carteira, a gente realizou essas duas mudanças após a excelente performance de Queiroz Galvão. A gente optou por retirar os ativos da nossa carteira, adicionamos ações da Brasil Telecom e Itaúsa, justamente por conta desse cenário muito incerto ainda
para o mundo financeiro internacional. A gente entende que Itaúsa ela pode continuar sendo penalizada nas próximas semanas. A gente optou, querendo preservar a performance da carteira, a gente optou por retirar as ações de Itaúsa mesmo após a queda. Tá? E para o seu lugar a gente adicionou as ações da Ultrapar. Então, como você pode observar, Ultrapar e Brasil Telecom são cases totalmente distintos, mas uma coisa, eles têm uma similaridade, são ativos bastante resilientes, tendem a performar muito bem quando o índice tem uma queda mais acentuada, como vem acontecendo ao longo desse mês. Tá? Então, a gente adiciona Ultrapar e Brasil Telecom, seguimos com, mesmo após a excelente performance, seguimos com a posição em Drogasil, Transmissão Paulista e CCR, tá ok? Essa é a nossa carteira, nossos 5 ativos para essa semana da nossa Top Picks. Agradeço a presença de todos e uma boa tarde.